Estamos voltando aqui para o nosso terceiro e último bloco, mas é evidente que eu vou passar um vídeo também depois do último bloco para a turma, e outro vídeo que vocês possam assistir e se contemplar com o assunto que estamos desenvolvendo aqui dentro nosso debate, do que a gente está dizendo, do que a gente está se propondo a fazer, né, do que nós estamos nos propondo a fazer. Então, fique tranquilo. A gente já falou do título, do trabalho, do artigo científico, falou também da autoria. Como no caso aqui são autorias, vocês são autorias, nas autorias, que são as afiliações, falamos do resumo. Como? Tem gente que faz o resumo logo no início, tem gente que faz só no final. Tem pessoas que deixam a introdução para fazer somente quando já preparou todo o corpo. Não. Eu prefiro ir logo para o problema, discutir logo esse problema, saber quais os problemas, o que estamos desenvolvendo, o que vamos desenvolver e como vamos desenvolver. Isso é que eu prefiro. Aí, depois, vocês vão para a palavra-chave, que voltando ao resumo, palavra-chave, faz o resumo, o abstrato, depois as palavras-chave. O que é que vocês vão desenvolver? A introdução, procurou, achou o problemazão, discutiu o problema com tranquilidade, não tem nenhuma objeção nisso daí, não tem nenhuma objeção. Depois, na sequência, a gente pega e vai desenvolvendo aquilo que se quer, né? Depois do resumo, abstrato, palavra-chave, a introdução, que você descobre o problema, descobre ele todo e entra foi o que a gente mais discutiu, a metodologia, sobre o objetivo geral, dentro aqui no caso dos nossos artigos aqui vai ser assim, a gente vai colocar dentro da nossa metodologia, dizer qual foi o método que a gente usou para trabalhar, qual o método. O método que você usou, por exemplo, fulano de tal, da turma tal, como você usou, aí vai dizer, vai lá desenvolver. Aí, dentro da metodologia, nesse caso aqui, irão aparecer lá o objetivo geral, depois os específicos, depois dos específicos, a revisão de literatura, que é quando você vai conversar com seus teóricos, com seus mestres, com todo mundo, saber o que cada um está pensando, aí sim, nós vamos desenvolver com muita tranquilidade, né? Pois é. E então, é isso que estamos dizendo aí, tentando colocar para cada um de vocês. Depois disso, a revisão de literatura, que é a fundamentação teórica, vocês vão saber lá dentro, aí vão chegar para os resultados. Ah, professor, tem resultados? Tem sim. Resultado daquilo que se discutiu, daquilo que que está discutindo, daquilo que se quer dizer e daquilo que se pode alcançar, com toda a tranquilidade do mundo. Como diz aqui o professor Hamilton Werneck, que ele já vai chegando dizendo que o professor não é um coitadinho de maneira alguma. Porque, professor, eu não posso. Pode sim. Pode sim. Você não pode dizer que é ruim. Você pode dizer que é bom. Que você é capaz. Que você vai chegar aonde você quer chegar. Aí, é aquilo que a gente falou lá no final do último vídeo aqui. Até uma voltadinha aqui. No do último vídeo. Ele está cismando, não quer passar. Mas não tem problema. Como acontece, em todas as boas escolas, há sempre uma diretora com olhar maternal que chama o novato no canto da sua sala
e diz quase sussurrando de que ele fora escolhido pelas qualidades que tinha. Não quero chamar nenhum de vocês no canto e dizer que vocês são escolhidos. Ah, você foi o escolhido porque você é o melhor o acadêmico, o melhor aluno, e você pode perfeitamente estar dentro desse aspecto bem aí, tranquilo, e não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Você não foi o escolhido, você se escolhe, você diz, eu sou capaz e vou fazer o meu artigo. Artigo de revisão, vamos falar agora. Parte de uma publicação que já resume, analisa e discute informações já publicadas. A gente já falou isso em outra aula, eu estou só reafirmando. O artigo ele pode ser, quando é um artigo de revisão, é um artigo que parte de uma publicação que já resume, analisa e discute as informações já publicadas. Por exemplo, alguém já publicou um artigo que falava sobre o aprofundamento das rodas de leitura no Colégio Raimundo José, nas séries oitavo e nono ano, já vai discutir, alguém publicou sobre isso. Aí então você vai rever aquele artigo, analisar aquele artigo e discutir aquele artigo com profundidade. É artigo de revisão. Aí você vai aprofundar ainda mais aquele assunto. Agora, artigo original. Parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Você está começando a discutir aquele problema agora. Não é a leitura que aconteceu no colégio tal. Então, essa é que é o artigo original. Você vai discutir ele com mais profundidade. Igualmente, antes de iniciar a redação de um artigo científico, convém verificar na temática selecionada o estilo pretendido com o estilo e ainda o estilo pretendido com o texto ainda, a sua adequação ao tipo original. Estudo de caso, relato, experiência de pesquisa, relato de experimentos e etc. Ou ao tipo de revisão, amplo debate com os autores pesquisados, porém, em ambos os casos, exige-se o marco teórico, conceitual ou quadro teórico adotado. Você vai ter assim, quando é um artigo de revisão, você vai pegar aquilo que já foi discutido naquele artigo e discutir ainda mais com aqueles mesmos teóricos, mas você pode buscar outros teóricos para que fique mais aprofundado. Quando é um artigo original, aí você vai para o amplo debate. Estudo de caso, relato de experiência de pesquisa, relato de experimento, ou o tipo de revisão. Quando é revisão é que você vai com a pesquisa com os outros, né? Então, nesse sentido, cabe ressaltar a importância da presença da revisão da literatura na consecução do texto, por se tratar de um debate entre os autores pesquisados, com a finalidade de identificar posturas, ideias e opiniões. Também deve ser observada a contemplação do estado de arte na seleção das fontes bibliográficas, com o intuito de alcançar o momento atual do tema na literatura da área de conhecimento e ainda a sustentação teórica dos argumentos apresentados, demonstrados ou defendidos pelo autor do artigo. Então você vai pegar um texto, suponhamos, você está defendendo Emmanuel Bandeira, desse livro aqui, está defendendo que a educação sem a leitura, ela não tem nenhum valor. Então você vai debater profundamente com o Manuel Bandeira. Como é que você vai debater? Abrir o que o Manuel Bandeira disse sobre tal assunto.
Então você vai comentar, você vai concordar, ou você vai acrescentar, ou vai discordar, ou vai abrir o caminho para isso. Então, é como se diz aqui, com o intuito de alcançar o momento atual do tema na literatura da área de conhecimento e ainda a sustentação teórica dos argumentos apresentados. A sustentação teórica dos argumentos apresentados, demonstrados ou defendidos pelo autor do artigo. Ou defendido pelo autor. De acordo com sua abordagem, o artigo pode contemplar formatos diferenciados assim estabelecidos, coisa que a gente já falou em outras aulas, mas falar também aqui. Argumento teórico apresenta argumentos favoráveis ou contrários a uma opinião, a fim de comprová-la ou refutá-la. Você vai comprová-la ou dizer que não, ou refutá-lo, vai dizer o porquê do não. Quando é o argumento teórico, você vai ter um argumento teórico ou buscar um teórico que tenha argumento nesse sentido. Na B, classificatório, classifica os aspectos de um determinado assunto e explica suas partes. Você está aqui com um determinado tema, você vai abrir para este tema, aí você vai falar sobre o tema na educação, que a educação é sim um marco importante para o desenvolvimento social de qualquer ser humano, mas que não é somente a educação que pode salvar alguém. Aí então, se é classificatório, eu não estou dizendo que isso seja uma opinião formada minha, estou dando só um exemplo. Aí é o classificatório, você vai classificar os aspectos de um determinado assunto e explicar suas partes. Então você vai explicar o porquê disso daí. Analítico ou de análise. Prioriza o estudo de cada elemento constitutivo do assunto e sua relação com o todo. Olha como é que ele diz aí. Prioriza o estudo de cada elemento constitutivo do assunto e sua relação com o todo, com aquilo. Então você é analítico ou de análise. É analítico, analítico, você vai ter que analisar aquilo. E ele é de análise. Ele vai ter uma relação com o todo daquele assunto que está sendo desenvolvido ali por você naquele momento. Além disso, o conteúdo abordado deve com verdade por parte do autor, podendo versar sobre um estudo pessoal ou sobre questões controvertidas, atualização de informes e aspectos sugeridos em pesquisa para futuras investigações, desde que demonstre exposição lógica e reflexiva dos argumentos apresentados, seguindo do alto nível interpretativo, rigor metodológico e julgamento pessoal, tá certo? E julgamento pessoal. Estrutura e organização do artigo científico. Isso daqui a gente já falou. Esse assunto aqui nós já falamos. Eu falei nesse assunto aqui antes para a gente poder chegar a um determinado ponto e dizer que o discurso e a conclusão de quando a gente vai chegar. O discurso e a conclusão daquilo que a gente quer chegar, daquilo que a gente quer buscar, daquilo que a gente entende como é bom para o nosso artigo. Você, depois dos resultados, discussões, aí você vai chegar para a sua conclusão. Aí você vai concluir aquilo que de fato você sonhou, que você queria, que você elaborou, que você desenvolveu, que você discutiu. É na sua conclusão que você vai arrematar. Aí as referências, depois você vai colocar as referências e os apêndices, entendendo? Se você quiser botar algumas coisas, fotografias, quadros, depois disso tudo, você pode desenvolver tudo isso com muita tranquilidade, tá bom? Portanto, estamos quase chegando ao final do nosso terceiro vídeo, mas ainda vai ter mais outro vídeo. É só você esperar. Aguarde aí.